Pronto, estamos convidando, você já viu aí no título que a live hoje é sobre atravessar tormentas. É um tema que, como sempre, pela manhã eu estava dando uma olhada na minha agenda e me despertou o que nós estamos passando no Brasil hoje, né? O que é que nós estamos passando no Brasil? Uma grande tormenta, por todos os aspectos. Desde março de 2020, que a gente vem sofrendo uma tormenta grande. E já desde 2019 nós já tínhamos outros tipos de tormentas. Então, o que nós realmente estamos passando hoje no Brasil? Nós temos uma pandemia, que não é só no Brasil, claro, é no mundo inteiro, mas pelo trato e a forma como foi dada ao cuidado com a pandemia no nosso país, virou uma tormenta maior do que em muitos países, né? A falta de visão do tamanho da força do mal que essa doença poderia fazer na nossa população levou a com que as providências cabíveis necessárias não fossem tomadas nos seus devidos tempos. Eu, em nenhum momento dessa live, eu quero dizer que eu vou politizar nada, eu estou só falando do momento que nós estamos passando. E da realidade, da forma como eu vejo, como Deus me deu a capacidade de ver. Se outras pessoas têm uma capacidade de enxergar diferente, eu respeito. É a forma de ver cada um. Mas a forma que eu estou vendo, as tormentas que nós estamos passando, é a forma que está me tocando. É a forma dos sentimentos que eu recebi e elas estão me tocando dessa forma. E eu não posso evitar de sentir esse sentimento. Então a pandemia não foi devidamente tratada, não foi devidamente avaliada a capacidade destrutiva que ela tinha. Isso a gente não acontece só com os governos, acontece com a gente. Às vezes a gente começa a ter uma dorzinha, não avalia que aquela dor pode ser muito maior. Às vezes a gente tem um esquecimento e não avalia que aquilo pode ser o começo de uma doença séria. Às vezes a gente bate o carro na rua no outro e abre a porta de uma vez irritado, não avalia que ali pode criar um problema sério, uma briga que você pode levar um tiro. Então, são momentos, são acontecimentos que muitas vezes a gente não tem a capacidade de avaliar o mal, o efeito que ela pode nos causar. Não é Dema Arruda e o Tiago que estão aqui, já entraram aqui para assistir. É importante que você tenha essa capacidade. Então essa pandemia vem causando isso. E junto com ela, não é só ela que é a tormenta que nós estamos enfrentando, não. Às vezes quando tento conversar com Deus, eu digo, meu Deus, será se essa lição que nós estamos recebendo não está tão pesada, não está além do alcance da nossa capacidade de entender a lição, né? Mas ele sabe a forma de nos dar a lição. Então vem junto com a pandemia o desemprego enorme, 14 milhões de desempregados, famílias, pessoas que perderam suas condições de vida, sua condição de pagar um aluguel, sua condição de botar o filho, de mandar o filho para a escola, sua condição de pagar o plano de saúde. São 14 milhões de pessoas no Brasil que estão passando por essa tormenta do desemprego causado pela pandemia, já que a economia teve que ser colocada justamente, na minha visão, em segundo plano, e primeiro preservar as vidas. Junto com isso vem a fome, né? O retorno do estado de fome para alguns segmentos da sociedade brasileira. Pessoas que precisam diariamente sair de casa
para garantir alguma coisa para comer só naquele dia. Pessoas que têm que fazer o café da manhã, o almoço e a janta naquele dia. E fazer aonde? Nas ceasas da vida, colhendo frutas que não são aproveitadas, nas portas, nem porta de restaurante, que a maior parte estava fechada, né? Nas portas dos fast food, pedindo nas filas de alguma entidade assistencial, pedindo aos familiares, uma situação degradante para um ser humano. E principalmente um pai e uma mãe de família ver seus filhos passando esse tipo de necessidade, a fome. Junto com isso, e eu não estou querendo ser pessimista nem fazer você correr aí para qualquer forma de suicídio, é apenas realidade. Junto com isso, Clara Costa, minha amiga do Maracanaú, antigão nosso, vem a redução dos direitos civis, coisas que nós estamos passando que a gente nunca pensou que ia passar, né? Coisas de arbitrariedades, coisas de você não ter seus direitos garantidos, né? Coisas da negação dos seus direitos, de receber seus direitos quando vai desempregado, de não ter condições de ser atendido dignamente pelo sistema de saúde. Então são o recrudescimento de direitos que a gente nunca pensou que a gente ia ter. Isso tudo vem com outras questões muito sérias, o aumento dos assassinatos de mulheres e LGBTs. Leia as notícias, abra o jornal, preste atenção, saia anotando, faça uma pequena experiência, pegue um caderno. Não é um jogo mórbido, não. É para você ver que eu estou falando a verdade. Pegue um caderninho e a cada assassinato de mulher que acontecer, você anote e veja como cresceu o assassinato de mulheres no Brasil nesses últimos 2 anos. Como cresceu o assassinato e a violência contra o segmento LGBT mais no país. É incrível, parece que nós, com as tormentas, estamos perdendo a humanidade. Isso que às vezes parece. E junto com isso, vem coisas que já tinha, mas que aumentaram muito. O aumento do desmatamento e da violência no campo. Você vê hoje no campo uma luta onde os Yanomamis mataram os garimpeiros matam índios, onde crianças Yanomamis morrem de desnutrição, morrem de fome, morrem com a barriga pregada nas costelas, aonde a vacinação nas aldeias indígenas não existe mais, a FUNAI não tem dinheiro para atender os índios. Os grandes empresários e agropecuaristas do campo desmatam tudo e são protegidos pela força policial. E vem a violência policial contra o cidadão. Essa semana passada mesmo, 2 cidadãos de Pernambuco perderam o olho. Perderam um olho, 2 com balas de borracha. E por mais irônico que seja numa situação dessa que não deveria ter ironia, nenhum dos 2 estava participando dos movimentos. Estavam de passagem pelos movimentos e foram atingidos pelas balas de borracha e perderam seus olhos. Um ainda está internado, o outro já saiu. Você vê a chacina no Rio de Janeiro. Eram bandidos. Não, a polícia não tem o direito de matar bandidos. A polícia tem o dever de prendê-los e entregá-los à justiça para eles serem julgados pela justiça dos homens. Porque pela de Deus eles não vão escapar. Mas eles têm o dever, a polícia, e não de entrar, subir uma favela e matar 27 pessoas. Aí foram recebidos atirando, tudo bem, atire nos que estão atirando em você, é a polícia, né? Agora, quando tiver de joelho, preso, algemado, não atire no pescoço dele não, na nuca não, porque o nome disso é assassinato, não é justiça.
Então, é tudo isso que nós estamos vivendo. São chacinas enormes, é a violência do Estado, é a violência contra o campo, a violência contra os segmentos da mulher e dos LGBTs, a fome dos trabalhadores, o desemprego, a redução dos nossos direitos civis. Tudo isso, que coisas que eu pensei que a gente não ia mais sofrer. Depois da ditadura militar, que eu, no final dela, ainda combati na universidade, ainda ajudei a abertura política. E conheci presos políticos, tive amigos que morreram por isso, que travam um combate diário nas redes sociais para quem vai lá defender intervenção militar ou ditadura militar. É porque não participou, é porque não conhece, não leu e não sabe o que é isso. Então tudo isso que é que está levando o nosso Brasil, a divisão do Brasil. Hoje o Brasil é um dos países mais divididos do mundo. De um lado, os que pregam a ideologia que o Estado tem que ser policial, o Estado tem que ser autoritário, o Estado tem que mandar, o Estado tem que interferir na justiça, o Estado tem que interferir no legislativo, o Estado é representado por um homem e o Estado está armado com o exército e deve mandar. Do outro, pessoas que acreditam que o caminho não é esse, que se deve respeitar os direitos humanos, que se deve respeitar a pessoa, que a democracia, por pior que seja, por mais corrupto que tenha nela, por mais erros que se cometa, a democracia e a justiça precisam existir para garantir os direitos e a igualdade de todos, porque ninguém garante que um Estado autoritário, um Estado com todo o poder vai ser justo, ou não vai defender só os dele, ou só quem pensa igual a ele. Porque o nosso mundo, o nosso Estado, o nosso país é formado por pessoas que pensam diferente. E o respeito às diferenças, às divergências, é que faz que nós nos tornemos seres humanos dignos e que possamos viver em harmonia, em igualdade e liberdade. Então é essa forma que a gente tem de sair dessa tormenta. E qual é a maior arma que a gente tem? A maior arma que a gente pode ter é o amor. A maior arma que a gente pode ter é o respeito. A maior arma não é metralhadora, não é um revólver, não é armar a população. A maior arma é o amor que nós podemos ter pelos nossos semelhantes. A maior arma é a capacidade que a gente tem de entender as divergências, de aceitar que o outro pensa diferente da gente e que ele tem o direito de pensar diferente da gente. Porque nós fomos criados com essa capacidade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas temos a capacidade de pensar. O livre-arbítrio que Deus nos deu é para a gente decidir os nossos caminhos e a nossa forma de pensar. Então, a partir daí, eu que venho da política há muito tempo, que já fui até radical, mas graças a Deus nunca fui a favor da violência, nunca fui a favor do confronto armado, nunca fui a favor de resolver as divergências com a eliminação do adversário. Nunca, graças a meu Deus, eu sempre defendi o caminho de resolver as questões dentro dos processos da democracia da terra e acreditando no amor e no respeito ao meu semelhante. Então, meus amigos, esse apelo que eu faço, esse apelo que eu trago para a gente, vamos entender a tormenta que nós passamos e vamos nos unir. Vamos ter a capacidade de aceitar as divergências. Vamos ter a capacidade de ajudar os nossos irmãos. Vamos participar. Ah, eu não gosto de política, então participe do assistencialismo. Você gosta de ajudar os outros? Pois escolha uma família, escolha uma entidade, faça um trabalho social. Não é? Você pode fazer. Ah, e como é que eu faço? Você faz dentro da sua casa. Quando passa
um reciclador empurrando lá aquele carro cheio de papelão e de coisa, você pode dar uma cesta básica a ele, você pode dar uma ajuda a ele, dar um café com pão se for de manhã cedo. Você pode fazer alguma coisa pelo outro, só é você querer. Não é uma coisa difícil. Eu considero mais difícil você sentar a mão na cara de alguém, você ser grosseiro com o outro no ônibus, você estar numa fila e esbarrar com a pessoa e ser grosseiro. Eu acho isso mais difícil do que você ser gentil. Gentil é muito mais fácil porque a retribuição é imediata. Certo? Tanto para o seu bem-estar como da pessoa com quem você realiza a gentileza. Então, amigos, só tem um caminho para a gente ter fé, acreditar e continuar vendo no fim do túnel aquela luz brilhante, aquela luz de Deus, aquela luz maravilhosa que nos ensina o caminho, certo? E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele sempre disse isso. Né? Ele sempre disse que a gente tinha tormentas para enfrentar, e ele enfrentou muitas, mas sempre enfrentou como? Quando Pedro cortou a orelha do soldado romano, ele mandou Pedro guardar a espada e colocou a orelha no lugar do soldado que ia levá-lo para ser açoitado, para ser preso e para ser crucificado. Ele não mandou que os 11 apóstolos que estavam com ele desembaiassem suas espadas e travassem uma luta com os soldados romanos. Né? Ele tinha e sabia qual era a finalidade dele na terra. Era mostrar que com amor a gente consegue vencer. E a prova maior é que hoje, 2021, Jesus está aqui no meio de nós. Jesus está vivendo conosco. E os imperadores romanos, os soldados que o prenderam, os oficiais que o crucificaram, nós nem sabemos quem são. Nós nem os conhecemos. Mas Deus e sua mensagem ficou. A mensagem daquele império romano, que era o mais poderoso do mundo, que tinha soldados e armas, desapareceu. Hoje só está na aula de história. Mas em canto nenhum. Deus, Jesus, nós sabemos tudo o que aconteceu com ele, desde o dia que ele nasceu até a hora que ele ressuscitou e subiu aos céus. E ele não usou arma para ficar na história. A arma que ele usou foi a pregação do amor, da igualdade, foi fazendo o bem. Os que fizeram mal, os que pregaram a violência, os que usavam a violência, desapareceram no lixo da história. E são apenas um detalhe para a gente não esquecer esse mal que foi feito. Então, amigos, por mais que pareça que você não consegue, você consegue, porque você nunca está só. Só é você ter uma fé firme, uma fé forte. E olhar para o lado e ver que Deus está com você. Como você vê? Nos pequenos detalhes, não são nos grandes milagres, sabe? Você vê no apoio da sua família, você vê quando você resolve um problema de uma pessoa amiga e vê o abraço que ele lhe dá. Infelizmente, não estamos num tempo de muitos abraços, mas acredito também que isso vai voltar. Então, Deus está sempre com a gente, nos pequenos detalhes. Dessa live que eu estou fazendo com você, na capacidade que eu tenho de falar, de me expressar, no dom que eu tenho de escrever, tudo isso pertence a Deus. E vamos utilizar, vamos treinar, vamos usá-los até a exaustão, mostrando que a razão de Deus existir é a razão de nos tornarmos felizes, de passarmos essa tormenta, de voltarmos a viver nossos problemas diários. A situação que a gente passa é tão esdrúxula
que até aqueles problemas pequenos que a gente tinha, a irritação do engarrafamento do trânsito, a obrigação de trabalhar todo dia, 20 minutos para almoçar no intervalo do trabalho, até essas coisas a gente sente falta. Né? O chefe que às vezes era chato com a gente, pegava no pé. Então, são coisas da vida da gente que nós vamos ter de volta. E outra coisa que eu anseio para que a gente tenha de volta rápido é a possibilidade de nos reunirmos com nossos irmãos de igreja, com nossos irmãos de fé, com nossos irmãos para orar, cantar, ficar alegre e poder. Claro que você pode sentir Deus sozinho, mas sentir Deus bem acompanhado com irmãos alegres, rindo, com aquela juventude da igreja, ao menos a que eu frequentava antes da pandemia, era muito jovem, muita alegria, muita energia, que você saía de lá depois do culto energizado, louco para fazer o bem, desesperado para achar alguém que você pudesse abraçar e dizer graças a Deus. Então, amigos, vamos ter fé. Vamos continuar na luta, porque Deus está com a gente, é isso que Ele quer. Ele não quer que ninguém desista. Ele não quer que ninguém se amofine, como diz nossos nordestinos, pelo canto. Certo? Então espero ter dado um choque de energia em vocês e que a gente estejamos juntos nas igrejas, nas praças, nas ruas, brevemente, louvando a nosso Deus e lutando para que a gente não perca as nossas liberdades civis, as nossas liberdades de cidadão e que a gente possa ter uma nação que prega o amor, que prega a união, que prega a liberdade e que deseja que o Brasil seja uma nação unida. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus nessa noite. Aproveite o final de semana com a família, com Deus e que nós estejamos todos juntos por amor a Deus, pela fé, pela necessidade que nós temos de sermos humanos, de sermos gente. Isso é que é o importante. Um abraço e até amanhã.